Olá, seja muito bem-vindo ao canal Polititudo. Você está em nossa playlist do curso de Direito Eleitoral e esta é a nossa aula 6, onde trataremos do conceito de capacidade eleitoral e da capacidade eleitoral ativa, que é a alistabilidade. Eu te convido a conhecer também as outras playlists do canal. Eu me chamo Luciano, trabalho com Direito Eleitoral há 19 anos, sou graduado em Direito e Filosofia, especialista em Direito Eleitoral e mestrando em Filosofia Política. Vamos à aula de hoje? Iniciando aqui então os nossos temas, vamos tratar da capacidade eleitoral e hoje ficaremos com o conceito de capacidade eleitoral e com a capacidade eleitoral ativa, que é a alistabilidade. Na próxima aula trataremos do processo de alistamento eleitoral e na outra aula, na sequência, trataremos então da capacidade eleitoral passiva, que é a elegibilidade. Por hoje, então, conceito de capacidade eleitoral e capacidade eleitoral ativa. Iniciando aqui, então, o conceito de capacidade eleitoral, eu gostaria de apresentar o conceito retirado do glossário eleitoral do TSE. Lá consta o quê? Que capacidade eleitoral é o direito de votar e ser votado. Votar seria capacidade eleitoral ativa e ser votado a capacidade eleitoral passiva. O que nós veremos é basicamente tudo que é necessário, tudo que é preciso, todo o processo que leva o cidadão ao ato de votar e depois tudo que leva, tudo que é necessário, todos os requisitos que levam o cidadão à possibilidade de ser votado. E desde já é muito importante deixar fixado que a capacidade eleitoral ativa, ela é universal. Todo mundo pode alcançar a capacidade eleitoral ativa desde que atinja os requisitos mínimos dispostos na Constituição, que são universalmente alcançáveis. Agora, essa capacidade eleitoral ativa, que é o direito de votar, ela é requisito, é um dos requisitos para o exercício da capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser votado. Portanto, a capacidade eleitoral ativa condiciona a capacidade eleitoral passiva, embora a capacidade eleitoral passiva não condicione a capacidade eleitoral ativa. É possível, por exemplo, que uma pessoa possa estar inelegível, portanto, sem capacidade eleitoral passiva, e ainda assim possa exercer a sua capacidade eleitoral ativa, que é o direito de votar. Em outras palavras, é possível que uma pessoa não tenha direito de ser votada e ainda assim ela pode ter o direito de votar. O contrário jamais é possível. É impossível que uma pessoa tenha o direito de ser votada, portanto, tenha o direito à capacidade eleitoral passiva, sem que ela tenha também o direito de votar, ou seja, o direito à capacidade eleitoral ativa. Quem quiser conferir o conceito de capacidade eleitoral que eu passei aqui para vocês, e eu recomendo que sempre o façam, basta vir aqui no site do TSE, no glossário eleitoral, olha aqui eu estou mostrando para vocês, ó, glossário eleitoral do site do TSE. E aí você confere aqui, olha, conceito de capacidade eleitoral, direito de votar e ser votado. Isso é importante porque, para quem não assistiu, assistam a nossa aula 5, onde eu trato dessa questão. O card vai aparecer aí no canto superior direito da sua tela, explicando a diferença de sufrágio, sufrágio universal. E aí eu mostrei que alguns autores, infelizmente, apresentam o conceito de sufrágio como direito de votar e ser votado. Lá na aula 5 eu expliquei por que esse conceito não é o melhor. Vejam bem que se fosse esse o conceito, ele equivaleria ao conceito de capacidade eleitoral. E apresento lá alguns conceitos de sufrágio de outros autores e também do próprio glossário eleitoral, que não coincide com o conceito de capacidade eleitoral que nós estamos aqui estudando no site do TSE. Feitas essas observações, como nossa aula hoje é sobre a capacidade eleitoral ativa, que é o direito de votar, vamos então estudar o eleitor, que é aquele que vota, certo?
Então, mais uma vez, recorrendo ao glossário eleitoral do TSE, qual é o conceito de eleitor? Está aqui na tela para vocês. Olha aqui, ó. É o cidadão brasileiro, devidamente alistado na forma da lei, no gozo dos seus direitos políticos e apto a exercer a soberania popular consagrada no artigo 14 da Constituição Federal, através do sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e mediante os instrumentos de plebiscito, referendo e iniciativa popular das leis. Esse é o conceito de eleitor que consta também do glossário eleitoral. Vamos conferir? Olha lá, é esse conceito que eu passei aqui para vocês. É o cidadão brasileiro devidamente alistado na forma da lei, no gozo de seus direitos políticos e apto a exercer a soberania popular consagrada no artigo 14 da Constituição, através do sufrágio universal pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e mediante os instrumentos de plebiscito, referendo e iniciativa popular de lei. Detalhe que eu quero chamar a atenção aqui para vocês. O TSE enfatiza que eleitor é o cidadão brasileiro, e está correto, obviamente. Eleitor é o cidadão brasileiro. O estrangeiro, como regra, não pode ser eleitor, como regra. Só que nós veremos que há ao menos duas exceções. Uma é para o português e outra é para o estrangeiro que tenha dupla nacionalidade, e uma delas seja a nacionalidade brasileira, tá bom? Mas por hora, vamos aqui adotar o conceito que está no próprio glossário do Tribunal Superior Eleitoral, e as exceções a esse conceito, que não está errado, mas está um pouco restrito, nós veremos aqui ao longo da aula. Feita a apresentação do conceito de direito eleitoral, vamos então verificar quem pode e quem deve realizar o alistamento eleitoral. Tudo isso está na Constituição Federal. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos até os 70 anos. Ou seja, se você tem entre 18 e 70 anos, o voto e o alistamento são obrigatórios. E há hipóteses em que o voto e o alistamento são facultativos para os analfabetos, para os maiores de 70 anos e para os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Para aqueles que já alcançaram 18 anos, a legislação eleitoral estabelece um prazo para ele realizar o alistamento eleitoral sem receber nenhuma multa. Se ele extrapolar esse prazo, então receberá uma multa por alistamento tardio. Isso consta no artigo 33 da Resolução 23659 de 2021 do TSE. Vamos à resolução. Eu estou aqui na resolução, estou no site do TSE, na resolução 23659 de 2021, aqui no artigo 33. Então vamos tentar entender o que esse artigo nos diz com relação ao alistamento tardio daqueles que já alcançaram a obrigatoriedade do alistamento eleitoral e do voto. Vejam bem, incorrerá em multa a ser imposta pelo juiz eleitoral e cobrada no ato do alistamento a pessoa brasileira, nata, nascida em território nacional que não se alistar até os 19 anos. Ou seja, dos 18 até os 19, dos 18 quando inicia a obrigatoriedade do voto até os 19, você pode se alistar em qualquer momento sem que se fale no pagamento de multa. Obviamente, você está no prazo para alistamento obrigatório, entre 18 e 19 anos. 2. A pessoa nata, nascida em território nacional ou nascida no exterior, filha de brasileiro ou brasileira, registrada em repartição diplomática brasileira, que não se alistar até os 19 anos. Ou seja, mesma coisa, se você nasceu no exterior, foi registrado numa repartição diplomática brasileira no exterior, é filho de brasileiro ou de brasileira, portanto você é um brasileiro nato, e não se registrou até os 19 anos, você também está sujeito à multa, tal como o brasileiro nato aqui do inciso 1. Hipótese do artigo do inciso 3. Naturalizada maior que 18 anos que não se alistar até um ano depois de adquirida a nacionalidade. Então, o que está dizendo esse inciso 3 aqui? Se você se naturalizou brasileiro após os 18 anos, vamos supor, você tem 25 anos e aos 25 anos recebeu a cidadania brasileira. O que acontece é que se fosse aplicar
a regra nua e crua a você, você já estaria sujeito ao alistamento tardio, porque você não se filiou, não se alistou eleitor entre 18 e 19 anos. E é claro que você não o fez porque isso era impossível para fazer, porque você era estrangeiro. Portanto, para os estrangeiros naturalizados brasileiros após completar 18 anos, a legislação eleitoral concede 1 ano de prazo após a data que ele se naturalizou brasileiro. Se ele não realizar o alistamento eleitoral nesse prazo de 1 ano, aí sim ele estará sujeito a multa. Não importa que idade ele tenha, 25, 35, 45, é 1 ano após a data que ele receber a cidadania brasileira. Agora, pessoal, vamos prestar bastante atenção nesse parágrafo 1º do artigo 33, que ele pode oferecer alguma dificuldade. Vejam bem, vamos tratar primeiro do inciso 1, que é o brasileiro nato, que tem aquele período de 1 ano entre a data que completar 18 anos e os 19 anos. Nesse período não se fala em multa. Agora, se ele extrapolar esse período, vamos supor, completou 19 anos e ainda não se alistou, ele já começa a estar sujeito a multa. No entanto, essa multa não será aplicada se ele realizar o alistamento, mesmo após ter completado 19 anos, realizar o alistamento até 151 dias antes da eleição posterior à data que ele completou 19 anos. É o que consta aqui, olha, do parágrafo 1º. A pessoa brasileira nata que requerer sua inscrição eleitoral até o 151º dia anterior à eleição subsequente à data que completar 19 anos, certo? Então, revisando aqui, o sujeito tem 1 ano de prazo sem que se fale em multa entre a data que ele completar 18 anos e os seus 19 anos de idade. Passou dos 19 anos de idade, ele já está sujeito a multa. No entanto, esta multa não será aplicada se mesmo já completado 19 anos, ele se alistar até o 151º dia anterior à eleição que ocorra posteriormente à data que ele completar 19 anos de idade, certo? Vamos agora para o inciso 2. O inciso 2, como nós lemos aqui, olha, é aquela pessoa, filho de brasileiro ou brasileira, que nasceu no exterior e foi registrado em repartição diplomática brasileira, certo? Essa pessoa, ela pode optar pela nacionalidade brasileira. Olha aqui, ó. Ou a data em que completar 1 ano de sua opção pela nacionalidade brasileira, na hipótese do inciso 2 deste artigo. Essa pessoa ela pode ficar somente com a sua nacionalidade estrangeira, porque ela nasceu, apesar dela ter sido registrada numa repartição brasileira, ela é estrangeira porque nasceu no exterior, dependendo do país, não é? Então vai acontecer o quê? Se essa pessoa não optar pela nacionalidade brasileira, ela poderá jamais vir a ser brasileira. Se ela optar pela nacionalidade brasileira, vamos supor aí com 20 anos de idade, ela vai ter 1 ano de prazo para realizar sua inscrição eleitoral. Não realizando a inscrição nesse período, ela será então multada por alistamento tardio. Qual é o valor da multa? R$ 3,51 hoje, né? Estou gravando esse vídeo em junho de 2022. R$ 3,51. Interessante mencionar, pessoal, que o analfabeto, como tem o voto facultativo, ele pode vir a se alfabetizar após completar 18 anos, após completar 20, após completar 21 e por aí vai. Ele jamais estará sujeito a multa por alistamento tardio. Então, digamos que ele venha se tornar um analfabeto, venha se tornar alfabetizado aos 21 anos e se aliste eleitoralmente apenas aos 30. Ele não pagará multa por alistamento tardio. Por quê? A resolução 23659 de 2021, ela coloca o analfabeto, não se aplicará a sanção prevista no caput deste artigo à pessoa que se alfabetizar após a idade prevista no artigo 32, que são 18 anos. E não dá prazo, ela simplesmente diz que não será aplicada a multa sem estabelecer um prazo, por exemplo, de 1 ano para ele vir a realizar esse alistamento após a alfabetização, como ela faz, por exemplo, para os brasileiros que se naturalizam e tem 1 ano para realizar
o alistamento eleitoral. No caso do analfabeto, não, ele continuará sem se sujeitar à sanção por alistamento tardio. Bom, dando sequência aqui então à nossa aula, vamos tratar de um caso de facultatividade, tanto do alistamento quanto da votação, que não está previsto na Constituição, mas que já estava previsto na jurisprudência do TSE e que agora, desde 2021, foi incorporado pela resolução que trata do alistamento eleitoral, que é a resolução 23659 de 2021. Do que eu estou falando? Daquele eleitor para o qual a votação ou alistamento seja considerado excessivamente oneroso. Olha aqui, ó. Casos especiais, eleitor com excessiva onerosidade. Isso está previsto lá no artigo 15 da resolução 23659 de 2021. Então, o alistamento eleitoral e o voto se tornam facultativos para esse eleitor, tá? A pessoa tem direito à certidão de quitação eleitoral por tempo indeterminado, então ele pode ir no cartório e receber uma certidão de quitação eleitoral que não tem prazo de validade. Ela é por prazo indeterminado. E ele poderá apresentar essa certidão de quitação, por exemplo, para a expedição de passaporte ou para qualquer outra finalidade que exija a certidão de quitação eleitoral. E para que isso ocorra, é inserido no cadastro eleitoral dele um código ASE. Tá? Códigos ASEs é o código de atualização da situação do eleitor, por isso que o nome é ASE. Lá na atualização da situação do eleitor será inserido um código 396, que vai indicar que para ele tanto o voto quanto o alistamento é facultativo, certo? Vamos então à resolução 23659, no seu artigo 15, para entendermos o que está disposto lá e compreendermos melhor essa questão. Olha, aqui está o artigo 15. Veja que diz lá o artigo 15. Não estará sujeita às sanções legais decorrentes da ausência de alistamento e do não exercício do voto a pessoa com deficiência para quem seja impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento daquelas obrigações eleitorais. Então, o que nós temos que entender aqui? Primeiro, não é qualquer pessoa com qualquer deficiência. São as pessoas com deficiência para as quais o exercício do voto ou o alistamento seja excessivamente oneroso. Uma pessoa que tem um problema que faça com que o deslocamento, por exemplo, até uma sessão eleitoral seja excessivamente oneroso. De que tipo de onerosidade a gente está falando aqui? A resolução não trata. De que tipo de deficiência a gente está falando aqui? A resolução também não trata. Então, é qualquer tipo de deficiência e qualquer tipo de onerosidade. Por exemplo, o sujeito considera que a condição física ou até mesmo mental dele causa muito constrangimento moral para ele, na fila ou na situação ali de exposição para exercer o voto. É uma onerosidade que ele vai poder declarar. E a deficiência dele pode ser física, pode ser mental, isso não existe nenhuma restrição com relação a isso. Como que se alcança esse benefício? Olha lá, a pessoa nas condições do caput deste artigo poderá pessoalmente ou por meio de procurador ou apoiador devidamente constituído por instrumento público ou particular requerer a expedição de certidão, como eu falei para vocês, uma certidão por tempo indeterminado, né? Então, não é uma certidão permanente. Muita gente fala certidão de quitação permanente. A certidão não é permanente, ela é por tempo indeterminado. Por quê? Embora ele não esteja obrigado ao exercício do voto ou alistamento e receba essa certidão por tempo indeterminado, a certidão não é por tempo permanente, porque ele pode perder a quitação eleitoral por outros motivos que não sejam a ausência na votação. Por exemplo, digamos que essa pessoa receba uma multa eleitoral por doação acima do limite. Não é? Essa é uma das causas possíveis para receber uma multa eleitoral. Se ele vier a não pagar a multa eleitoral, ele perderá a sua quitação. E a perda dessa quitação vai impedir que essa certidão por tempo indeterminado tenha validade. Né? Então, ela não é permanente, ela é apenas por tempo indeterminado. Em algum momento, ela pode perder a sua validade. Caso já possua inscrição eleitoral, o lançamento da informação no cadastro eleitoral, mediante comando próprio,
que a isentará da sanção por ausência às urnas ou dos trabalhos eleitorais. Então, o que acontece aqui? O que está dizendo a resolução? Se ele não tiver alistamento eleitoral, ele pode pedir essa certidão de quitação por tempo indeterminado. Se ele já tiver o alistamento eleitoral, ele então pode pedir que seja inserido no histórico de eleitor dele aquele código ASE que eu falei para vocês, que é o código ASE 396, que vai isentá-lo de eventuais multas por ausência às eleições. Aí, se ele já tiver o alistamento eleitoral, ele pode pedir a certidão de quitação por tempo indeterminado também, assim como faz aquele que não tem o alistamento eleitoral e não quer se alistar? Sim, ele pode. E interessante observar o seguinte, olha, o que ele precisa para comprovar para o juiz eleitoral que ele tem uma deficiência que torna o exercício do voto ou alistamento excessivamente oneroso. Vejam bem aqui, ó. O requerimento a que se refere o parágrafo precedente deverá ser dirigido ao juiz eleitoral, acompanhado de autodeclaração da deficiência ou documentação comprobatória. Então, é uma autodeclaração ou comprovação documental. Portanto, ainda que não haja um laudo médico dizendo que o exercício do voto é excessivamente oneroso para aquela pessoa, se ela autodeclarar isso, passa a ser válido para que o juiz determine a inserção no seu cadastro eleitoral daquele código ASE 396, ou que, caso ele não tenha alistamento eleitoral, que forneça a ele a certidão de quitação por tempo indeterminado sem o alistamento. Vamos tratar aqui agora de uma questão interessante que foi alterada com a recente resolução 23659 de 2021 do TSE. Para a gente entender melhor isso daqui, vai precisar comparar com o que dispunha a antiga resolução 21.538 de 2003, que foi revogada justamente por esta resolução 23659 de 2021. Na resolução anterior, a 21.538, dizia que a pessoa com 15 anos de idade podia já requerer o seu alistamento eleitoral, desde que o fizesse em ano de eleição e desde que completasse 16 anos até a data da eleição. Então, veja, havia duas condicionantes. Primeiro, a pessoa com 15 anos de idade só podia requerer alistamento eleitoral em ano de eleição. E, ainda por cima, só podia requerer se completasse 16 anos até a data da eleição. Isso era assim na resolução 21.538 de 2003. Agora, com a resolução 23659 de 2021, a pessoa com 15 anos de idade pode requerer alistamento eleitoral, seja ano de eleição ou não. Isso independe. E ela pode requerer, ainda que ela não complete os 16 anos, até a data da eleição. Então, vamos aqui um exemplo prático. Digamos que, neste ano de 2022, todo mundo sabe, haverá a eleição. Digamos que uma pessoa com 15 anos complete 16 anos de idade apenas em dezembro, quando já teremos passado pela eleição, pelo primeiro e pelo eventual segundo turno da eleição. Ainda assim, essa pessoa pode requerer o seu alistamento eleitoral. Na resolução anterior, isso não era possível. Então, tenham muito cuidado para não confundir a regra da eleição anterior com a regra que estará vigente a partir de 2021. Agora, a pessoa com 15 anos de idade pode requerer o seu alistamento eleitoral sem qualquer condicionante. A única coisa que a gente precisa compreender, deixa eu colocar na tela aqui para vocês. A única coisa que a gente precisa compreender é isso daqui que está no parágrafo 3º do artigo 30, que o título eleitoral emitido nas condições deste artigo, ou seja, a pessoa com 15 anos, somente surtirá o efeito previsto no artigo 11 desta resolução, a possibilidade de votar, quando a pessoa completar 16 anos, ou seja, ela pode, a qualquer tempo, a partir de completar 15 anos, requerer o seu título eleitoral. Isso não tem problema nenhum. Contudo, o título só surtirá efeito após a pessoa completar 16 anos de idade.
E surge aqui uma questão muito interessante que eu vou dar a minha opinião a vocês, mas a resolução 23659 não trata dessa questão. É a seguinte: imagine que a pessoa com 15 anos complete 16 anos de idade entre o primeiro turno e o segundo turno. Então, se ela pegar aquele título e for até a urna votar no primeiro turno, não vai dar certo, porque ela tem 15 anos de idade ainda e o voto facultativo é só a partir dos 16. Ela não tem autorização constitucional para votar. Contudo, como vocês estão vendo aqui no parágrafo 3º do artigo 30 da Resolução 23659, está dito que o título eleitoral emitido nessas condições surtirá efeito a partir da data que ela completar 16 anos. Então, se ela comparecer até a urna eleitoral, até a sua sessão eleitoral, no segundo turno, ela já terá a possibilidade de votar, mesmo não tendo votado no primeiro turno, mesmo seu nome não estando disponível para voto no segundo turno. Isso não está definido na resolução. Na minha opinião, o programa vai ter que contemplar essa possibilidade, primeiro porque ela já tem título, já tem alistamento, segundo porque ela já tem a idade mínima permitida, terceiro porque a própria resolução está dizendo que a partir dos 16 anos o título passa a surtir efeito. Só que isso não está dito claramente na resolução. E como a resolução é do final de 2021, do segundo semestre de 2021, ainda não ocorreu nenhuma eleição com a aplicação desta resolução. Na minha opinião, sim, essa pessoa poderá votar no segundo turno porque não há nenhum impedimento, nem na Constituição, nem na lei, nem na resolução que diga o contrário. O único problema, digamos assim, seria operacional, porque a carga das urnas, a carga com os dados que vão na urna, ocorre antes do primeiro turno da votação. Portanto, pode ser que haja uma carga sem que o nome dela conste na urna, ou que o nome dela conste na urna com a ressalva de que ela só poderá votar no segundo turno. A gente não sabe ainda como será feito. Nessa eleição, certamente, esse problema terá que ter uma resposta, uma solução. Vamos aguardar. Um outro caso que merece destaque quando a gente trata da alistabilidade é o caso do eleitor estrangeiro. Nós vamos verificar, inclusive eu comentei com vocês no início da aula, quando eu citei aquele conceito de eleitor, que está lá no glossário eleitoral do TSE, lá diz que é o cidadão brasileiro que é eleitor, mas como nós vamos verificar, existe a possibilidade de haver também um eleitor estrangeiro. É o caso do português equiparado, do português que está amparado pelo Estatuto da Igualdade. Então, a Resolução 23659 de 2021, ela trouxe novos contornos a essa questão. Por quê? O brasileiro que exercer direitos políticos em Portugal não tem necessidade de que haja suspensão dos direitos políticos dele aqui no Brasil. Antes, um brasileiro podia exercer direitos políticos em Portugal, desde que renunciasse ao exercício desses direitos políticos aqui no Brasil. Agora, com a Resolução 23659 de 2021, lá em seu artigo 11, daqui a pouco a gente vai verificar, o brasileiro pode exercer direitos políticos em Portugal, o brasileiro que esteja amparado pelo Estatuto da Igualdade, sem que precise renunciar aos direitos políticos no Brasil. Ou seja, o que está querendo dizer a resolução? Ele pode concomitantemente exercer direitos políticos em Portugal e no Brasil. Isso brasileiro, tá? Isso equivale, por exemplo, a uma pessoa que tenha dupla cidadania. Nós vamos verificar que o estrangeiro com dupla cidadania, vamos supor, alguém que seja ao mesmo tempo espanhol e português, e brasileiro, desculpe, seja ao mesmo tempo espanhol e brasileiro, pode exercer direitos políticos na Espanha e no Brasil. Agora, o brasileiro, mesmo sem ser português, mesmo sem ter cidadania portuguesa, se ele simplesmente estiver amparado pelo Estatuto da Igualdade e receber a possibilidade de exercício de direitos políticos em Portugal, ele também poderá exercê-lo no Brasil sem renunciar, sem ter os seus direitos políticos suspensos. O mesmo não ocorre com o português, ao menos segundo a Resolução 23659 de 2021. O português que exercer direitos políticos no Brasil ainda precisa ter os seus direitos políticos suspensos em Portugal. Por quê?
Porque o Estatuto da Igualdade, é esse decreto que está aparecendo aí na tela para vocês, prevê que tanto português que exerça direitos políticos no Brasil, quanto brasileiro que exerce direitos políticos em Portugal, precisa renunciar aos seus direitos políticos no país de origem. Isso é o que está previsto no Estatuto da Igualdade, está aí na tela para vocês. Ocorre que a resolução do 23659 de 2021 do TSE deu ao brasileiro a possibilidade de exercer esses direitos políticos em Portugal sem renunciá-los no Brasil. Então vamos aqui até a resolução. Vejam, aqui está o artigo 11. Os direitos políticos são adquiridos mediante o alistamento eleitoral que é assegurado. Vamos lá. As pessoas portuguesas que têm adquirido o gozo de direitos políticos no Brasil, observada a legislação específica. E vocês vão verificar na legislação específica que é exigido dos portugueses que tenham a renúncia dos seus direitos políticos lá no país de origem. E aí diz o seguinte, ó. Parágrafo 3º. A aquisição do gozo de direitos políticos por pessoa brasileira em Portugal não acarreta a suspensão de direitos políticos ou o cancelamento da inscrição eleitoral e não impede o alistamento eleitoral ou as demais operações do cadastro eleitoral. Só que só fala isso com relação à pessoa brasileira que tem adquirido direitos políticos em Portugal, não a pessoa portuguesa que tem adquirido direitos políticos no Brasil. Para eles, permanece ainda apenas dizendo que vai se aplicar a legislação que rege a situação, que rege o caso concreto. Ou seja, a Resolução 23659 de 2021 excepcionou os brasileiros da obrigação de renunciar a seus direitos políticos no Brasil, mas não excepcionou os portugueses da obrigação de renunciar aos seus direitos políticos em Portugal, como vocês estão vendo aí na tela. Portanto, vai aplicar a legislação específica aos portugueses, sem a exceção prevista na Resolução 23659 de 2021 para os brasileiros. Vamos tratar agora do caso do eleitor com dupla nacionalidade, eleitor estrangeiro com dupla nacionalidade. Portanto, ele é estrangeiro e é brasileiro também. Olha lá, o indivíduo que possui dupla nacionalidade pode exercer direitos políticos em ambos os países, pois não há vedação constitucional ou legal. Assim, é possível que determinada pessoa seja eleitora, por exemplo, no Brasil e na França, possuindo 2 títulos eleitorais, um nacional e outro estrangeiro, desde que tenha sua nacionalidade reconhecida nos 2 países. Esta situação não deve ser confundida com a do eleitor brasileiro que, não possuindo dupla nacionalidade, recebe a outorga de gozo de direitos políticos em Portugal, que foi justamente o que nós acabamos de comentar aqui, certo? O brasileiro que exerce direitos políticos em Portugal não é português, ele continua sendo brasileiro. O que nós estamos falando aqui é de um caso de brasileiro com dupla nacionalidade, ou de um estrangeiro com dupla nacionalidade. Ele pode exercer sem qualquer restrição, seus direitos políticos em ambos os países. Bom, vamos tratar aqui de um outro caso muito interessante, que é o caso dos indígenas. Eu vou trazer para vocês o histórico de como foi tratado esse caso perante a Justiça Eleitoral, para que vocês entendam a evolução e como ele está agora. Ainda durante a vigência da antiga Resolução 21.538 de 2003, houve 2 entendimentos com relação aos indígenas. Primeiro era que o alistamento eleitoral só era obrigatório para os indígenas integrados e não para os não integrados. Isso vigeu assim por algum tempo. Depois o próprio TSE chegou a um entendimento, houve, portanto, uma mudança jurisprudencial, que todo e qualquer indígena tinha obrigatoriedade de alistamento eleitoral e voto, tanto os integrados quanto os não integrados. Obviamente que se um indígena não integrado se alistasse tardiamente após a integração, ele não pagaria multa por alistamento tardio, porque se ele era não integrado, provavelmente ele era analfabeto
à luz da nossa cultura. Ele tinha lá seu idioma, a sua língua, mas à luz da nossa cultura ele era analfabeto, portanto não seria um alistamento tardio sujeito a multa, como nós vimos já anteriormente, né? Porque o analfabeto ele pode se alistar a qualquer tempo sem pagar multa. Então, primeiro havia distinção entre indígenas integrados e não integrados, sendo os não integrados não obrigatórios e integrados obrigatórios. Depois passou a ter um tratamento comum para os não integrados e os integrados. Hoje, a questão não é mais apenas jurisprudencial, já está na Resolução 23659 de 2021, artigo 13, portanto não depende apenas de entendimento jurisprudencial, já está regulamentado. A obrigatoriedade de alistamento eleitoral e voto se aplica a todos os indígenas. E é interessante verificar o seguinte, olha, eu vou colocar aqui na tela a resolução para vocês. Vejam vocês que o artigo 13, que trata da questão, ele diz que é direito fundamental da pessoa indígena ter considerados na prestação de serviços eleitorais sua organização social, seus costumes e suas línguas, crenças e tradições. E mais, olha, o disposto do caput não exclui a aplicação às pessoas indígenas das normas constitucionais, portanto a obrigatoriedade a partir daquela idade de 16 anos, a facultatividade até os 18 anos, a partir dos 18 anos entra a obrigatoriedade até os 70 anos, tudo isso se aplica normalmente aos indígenas, né? E olha só, no tratamento de dados das pessoas indígenas não serão feitas distinções entre integradas e não integradas, aldeadas ou não aldeadas, como era feito antigamente, como eu disse para vocês. Havia distinção entre integrado e não integrado, fazendo com que para o não integrado não fosse obrigatório, para o integrado fosse obrigatório, né? Então, isso não existe mais, isso já está afastado da nossa legislação, né? Não há mais possibilidade de entendimento nesse sentido. E o parágrafo 3º ainda diz o seguinte, olha, não se exigirá a fluência na língua portuguesa para fins de alistamento, assegurando-se a cidadãos e cidadãs indígenas o uso de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Por quê? Lá no Código Eleitoral fala que tem algumas restrições, por exemplo, para o uso de idioma estrangeiro na propaganda eleitoral, pessoas que não falam português se alistar como eleitores. Aqui não, aqui já está definido que o índio, primeiro que como não pode fazer distinção entre não integrado e integrado, também não faria sentido dizer que para ele fazer o alistamento eleitoral, ele é obrigado a saber falar português, para entender, por exemplo, a propaganda eleitoral em português. Não. Está muito claro aqui que, independente de ele falar ou não o idioma português, ele pode se alistar eleitor, tá bom? Então eu acredito que essas questões, como elas foram regulamentadas recentemente, apesar de já haver um entendimento jurisprudencial consolidado a respeito, elas devam ser objeto de cobrança nos próximos concursos, né? Porque é algo novo, algo que passou a fazer parte do direito positivo muito recentemente, e normalmente as bancas gostam de questões que sejam novidade no direito positivo. Um outro fato interessante que eu coloquei aqui para vocês é que, como nós veremos quando tratarmos do processo de alistamento eleitoral, o eleitor ele tem, né, que apresentar documento de identificação para fazer o seu alistamento eleitoral. Mas no caso do indígena, caso ele não possua o documento, ele pode fazer o seu alistamento com um documento congênere expedido pela FUNAI. Então, apenas para o eleitor índio, existe a possibilidade de fazer o alistamento eleitoral, ainda que ele não possua uma certidão de nascimento ou uma cédula de identidade, utilizando apenas a sua identificação realizada lá pela FUNAI, que é uma espécie de identificação congênere, aquela que nós realizamos na Polícia Civil. Uma outra questão recente aí da Resolução 23659 de 2021, que é novidade, é a seguinte. Antigamente, quando um eleitor estava com os seus direitos políticos suspensos, se você quiser saber o que é suspensão de direitos políticos, acesse a aula que vai aparecer no card aí do canto superior direito da sua tela, né? E essa aula já foi dada, portanto não vou tratar da questão aqui. Só vou dizer o seguinte.
Antes, quando o eleitor estava com direito político suspenso, ele perdia sua quitação eleitoral e, portanto, como perde ainda hoje, né? E, portanto, não podia fazer nenhum tipo de operação no cadastro eleitoral. Os dados dele iam ficar, vamos dizer assim, congelados lá no cadastro eleitoral, porque nenhuma alteração seria possível. Hoje não. O artigo 11 da Resolução 23659 de 2021, ela diz claramente que o sujeito que está numa situação de suspensão de direitos políticos, veja, eu não estou falando perda de direitos políticos. Se você não sabe a diferença de suspensão e perda, acesse a aula lá que trata dessa questão. Estou falando do sujeito que está numa situação de suspensão de direitos políticos. Hoje, ele pode fazer operações no cadastro eleitoral. Que operações? Transferência de domicílio eleitoral, revisão dos dados dele lá no cadastro eleitoral. Por exemplo, a pessoa casou e mudou de nome, pode alterar o nome lá. Mudou de endereço, pode alterar o endereço lá. Mudou algum dado, pode alterar o dado lá no cadastro eleitoral. Antes isso não era possível. Segunda via do título, pode pedir uma segunda via do título lá no cadastro, apesar de estar com os direitos políticos suspensos. Essa é uma alteração nova trazida aqui pela Resolução 23659. Vamos verificar? Vejam aqui, o parágrafo 1º do artigo 11 diz o seguinte: a suspensão dos direitos políticos não obsta à realização das operações do cadastro eleitoral, inclusive o alistamento, logo após o qual deverá ser registrado o código ASE que indique o impedimento ao exercício daqueles direitos. Portanto, o sujeito pode até nem ter alistamento eleitoral. E aí, quando ele for fazer o alistamento eleitoral, ele vai lá descobrir que existe lá um registro de suspensão de direitos políticos para ele na base de perda e suspensão. Ele pode ainda assim fazer o alistamento eleitoral dele, logo em seguida o cartório eleitoral vai colocar um ASE para ele. Lembra que eu falei do ASE no início da aula? É a atualização da situação do eleitor, ASE. Vai colocar lá um código ASE no cadastro dele, no histórico dele, indicando que ele está com os direitos políticos suspensos. Ainda assim ele vai poder fazer o alistamento, ainda assim ele vai poder fazer operações de transferência, revisão, segunda via. A única coisa que ele não poderá fazer é votar com aquele título, ou ser votado, porque ele estará com os direitos políticos suspensos até que ocorra o decurso do prazo lá da suspensão dos direitos políticos, mas o alistamento dele já estará realizado. Bom, vamos tratar então do caso dos militares, que também é uma situação especial da capacidade eleitoral ativa. Como consta lá do artigo 14, parágrafo 2º da Constituição, todos os militares podem se alistar como eleitores, podem votar e podem, inclusive, ser votados. Eles podem ser votados. Portanto, eles podem ser eleitor e eles podem ser candidatos também. Eles têm capacidade eleitoral ativa e passiva. Mas são excepcionados dessa regra os conscritos. Esses são os únicos militares que não têm capacidade eleitoral nem ativa nem passiva. Portanto, eles terão seus direitos políticos suspensos. Tá? Agora, quem são os conscritos? Isso também consta da Resolução 23659 de 2021. Antes, o conceito utilizado pelo TSE ele estava disperso na jurisprudência a partir da legislação militar. Agora, a Resolução 23659 integra nela mesma o conceito de conscrito que está na legislação militar. Então, vamos ler em conjunto dois artigos, o 11 e o 35 da Resolução 23659 para entender essa questão. Aqui no artigo 11, que nós já consultamos nessa aula, diz o seguinte, olha: os direitos políticos são adquiridos mediante o alistamento eleitoral e é assegurado a todas as pessoas brasileiras que tenham atingido a idade mínima constitucionalmente prevista, salvo os que, pertencendo à classe dos conscritos, estejam no período de serviço militar obrigatório e dele não tenham se desincumbido. Então, vejam bem, existe uma classe de conscritos e dentro dessa classe dos conscritos, alguns estão em serviço militar obrigatório e outros não. Outros não estão em serviço militar obrigatório por diversos motivos. Podem, por exemplo, ter sido dispensados. Os que têm os seus direitos políticos suspensos e que, portanto, não podem nem votar e nem ser votado, são as pessoas que pertencem à classe dos conscritos e estão no serviço militar obrigatório.
Para entender isso melhor, vamos ao artigo 35 da resolução. Vejam aqui, no artigo 35 diz o seguinte: para os fins do caput, apenas se consideram conscritos nos termos da legislação militar os brasileiros nascidos entre 1º e 31 de dezembro do ano que completarem 19 anos de idade, os quais compõem a classe chamada para a seleção, tendo em vista a prestação do serviço militar inicial. Então, todo mundo que está em serviço militar obrigatório e é conscrito, fica com seus direitos políticos suspensos. Essa que é a ideia, tá bom? Bom, vamos tratar aqui agora, por fim, da situação especial do preso provisório e do adolescente sob custódia. Quem assistiu à nossa aula sobre suspensão e perda de direitos políticos sabe que uma pessoa que tenha sido condenada com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, tem os seus direitos políticos suspensos. Portanto, ela não pode nem votar nem ser votada. Se você tem alguma dúvida, assista a aula que aparecerá no card aí no canto superior direito da sua tela. Contudo, há pessoas que estão com seu direito de liberdade restrito, essas pessoas estão limitadas no seu direito de locomoção, mas elas ainda não foram condenadas com trânsito em julgado da sentença penal condenatória. São presos provisórios, presos processuais. Por exemplo, quem tem prisão temporária, prisão provisória determinada pelo Poder Judiciário. Essas pessoas têm a sua capacidade eleitoral ativa, intacta. Elas têm direito, e trata-se de um direito fundamental, elas têm direito de ter acesso a uma urna e a votar. O mesmo ocorre com um adolescente entre 16 e 18 anos que praticou um ato infracional análogo a crime e que, portanto, teve a sua liberdade restrita, está sob custódia do Estado. Um adolescente custodiado. Esse adolescente, entre 16 e 18, ele também tem direito a votar. Ele tem o seu direito fundamental, sua capacidade eleitoral ativa, assegurada pelo Estado. Para dar conta dessa situação, a Resolução 23659 de 2021 previu já expressamente no seu artigo 12, aqui parágrafo único, está na tela para vocês, olha, a Justiça Eleitoral empreenderá meios destinados a assegurar o alistamento e o exercício dos direitos políticos por pessoas com deficiência, por pessoas que se encontram em prisão provisória e por adolescentes sob custódia em unidade de internação. Portanto, essas pessoas têm direito não apenas ao alistamento eleitoral, mas também a votar. O que acontece? O que acontece é que, em geral, as sessões eleitorais são levadas até esses locais de restrição de liberdade, presídios ou casos de custódia de adolescentes, e são mantidos lá para que eles votem. Então, essas pessoas são transferidas para essas sessões eleitorais nesses locais e votam lá. É isso que acontece, tá bom? E se não tiver alistamento eleitoral, alguém da Justiça Eleitoral vai até lá e realiza o seu alistamento, ou então eles são levados até o cartório eleitoral e realizam lá o seu alistamento eleitoral. Mas o fato é que a prisão provisória ou a custódia do adolescente não retira deles o direito de votar e nem de se alistar. Isso é importante saber. Por hoje é só, pessoal. Na próxima aula nós ingressaremos no processo de alistamento eleitoral. A gente vai entender como funciona esse processo de alistamento, a formalidade dele, o trâmite dele, quem são as pessoas legitimadas a impugná-lo. E depois, na aula seguinte, nós entraremos então na questão da capacidade eleitoral passiva e, portanto, da elegibilidade. Um abraço a todos, curtam e compartilhem o conteúdo e, por favor, conheçam também as outras playlists do canal.